nós estamos vivendo tempos de muito medo, não sei se você já percebeu. Muitas incertezas, muitas inseguranças. E eu acredito que em tempos como esse, inspirar é viver uma vida sem medos. Amém? Você pode fechar seus olhos, sentadas como estamos? Espírito Santo, muito obrigada por estar aqui. Fala conosco, nos ensina a tua palavra, nos mostra o caminho, nos direciona, nos encoraja, nos anima. Que teu Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus. Não saiamos daqui da mesma maneira, muito pelo contrário, possamos entender a tua boa, perfeita e agradável vontade para nós. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém? Eu acredito que uma mulher que inspira é uma mulher que vive sem medo do futuro. Eu ouvi uma história de um rapazinho, um menininho que tinha 10 anos de idade, e ele estava viajando de avião e viajando sozinho. Eu não sei se você já viu, eu costumo ver sempre, porque sempre eu estou no aeroporto, então eu sempre vejo crianças que viajam desacompanhadas dos pais. Geralmente elas estão com um crachá assim, né, bem grande, e elas andam com um comissário do lado, né, porque elas estão desacompanhadas. Elas sempre sentam na primeira fileira do avião. E aquele menino tinha 10 anos e estava viajando sozinho, e já na sala de embarque ele não estava nem aí, estava brincando e se divertindo, fez a fila, ele foi para a fila, entrou no avião sem medo nenhum, na maior tranquilidade, chegou na cadeira dele, sentou, colocou o cinto de segurança, e a senhora que estava assim do lado ficou impressionada. Como é que uma criança de 10 anos de idade, viajando sozinho, não está nem aí, né? Não tem medo nenhum. Então aquele menino colocou o cinto e o avião decolou. E justiça seja feita. Quando decola, faz aquela balançadinha, né? Dá aquela zoadinha. E ele nem aí, ela só observando. E ele nem aí, decolou, puxou papel, lápis de cor, começou a pintar, começou a desenhar. Só que no meio do voo, uma turbulência muito forte sobreveio sobre o avião. E o avião balançou, e aquela turbulência não foi daquelas tremidinhas que treme e para. Todo mundo começou a desesperar. Os adultos começaram a gritar, meu Deus, porque nessa hora todo mundo vira crente, né? Todo mundo clama pelo Senhor, meu Deus, e foi aquele desespero, e o povo a gritar, e máscara, e o menino lá, intocado, sem medo nenhum. E a senhora já estava intrigada com ele quando a turbulência passou e tudo se acalmou. Ela chegou junto do menino e disse, meu filho, eu tinha que falar aqui com você, porque eu estou lhe observando, desde a sala de embarque, e eu percebo que você está sozinho, e você não tem medo nenhum. Você não tem medo desse avião cair, não? Perceba que ela pintou o pior cenário possível, né? Para uma criança de 10 anos. E quando ela perguntou para ele, ele olhou para ela e fez, por que eu teria medo? Meu pai é o piloto. Uau, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos fazendo da vida um avião. E às vezes a gente nem sabe pilotar, mas a gente não quer entregar a cadeira do piloto para quem sabe dirigir, para quem sabe comandar. Precisamos entender que o nosso pai é o piloto do nosso avião. Mas sabe qual é o maior problema da gente? É que a gente quer saber o destino o tempo todo. A gente não tem tranquilidade de descansar. Na primeira turbulência, a gente se desespera. E às vezes a gente faz como aquela senhora, pinta o pior cenário possível do futuro. Sabe, eu quero trazer uma palavra de esperança e de sonhos para você nessa noite. E te dizer, você pode viver sem medo do futuro. Ei, quem está no comando da aeronave é seu pai. Você pode descansar. Nós estamos vivendo tempos onde as mulheres estão ansiosas, depressivas, preocupadas, síndromes e tanto desespero. O que vai ser do meu futuro? E não é somente as mulheres, o mundo está assim. As crianças estão assim, os adolescentes estão assim, e de alguma maneira, às vezes é natural um pouco de medo do futuro, um pouco de medo das incertezas. Quem aqui nunca fez uma pergunta, será que um dia eu vou me casar? Não é, gente? Esse risadinha de vocês contida. Falou alguma coisa, falou ou não falou? Quem nunca perguntou, será que um dia eu posso ter filhos? Quem nunca perguntou o que vai acontecer comigo daqui a 10 anos? Como eu vou estar quando eu fizer 60, 70? Quem nunca perguntou, será que eu vou conseguir me aposentar? Principalmente em tempos de reforma da Previdência. Não é?
Porque perguntas sobre o futuro sempre rondeiam nossa mente. Nós estamos o tempo todo perguntando: o que vai ser do meu futuro? Como eu vou chegar lá? Como eu estarei? O que vai acontecer na minha vida? Hoje eu quero compartilhar com você a história de duas mulheres. Duas mulheres que tinham tudo para viver uma vida com medo do futuro. Para viver desesperançadas, desencorajadas e desesperadas. E elas vão nos ensinar como lidar com o futuro. Quem são essas mulheres? Ruth e Noemi. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Ruth, no capítulo 1, a partir do verso 1. Ruth, capítulo 1. Na minha igreja eu digo, se você abriu, diga amor. Aqui eu vou dizer, se você abriu, diga família. Tá bom, gente? Diz assim: no tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, da cidade de Judá, foi com sua mulher e seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque, e o de sua mulher, Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu. Fala comigo, morreu. E Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e da outra era Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. Fala comigo, morreram. E Noemi ficou sozinha. Fala comigo, sozinha. Sem os filhos e sem o marido. Uau, que história. Nós vemos aqui a história de uma mulher que estava sofrendo. Sofrendo com o quê? Fome. Ela tinha que sair da cidade dela, da terra natal. Ela tinha que ir para um lugar que ela não conhecia. Ela estava desesperada. Ela precisava só sair do sofrimento, fugir da fome. E eu fico imaginando ela pensando: o que vai ser da minha família? Eu estou num lugar de fome. Será que meus filhos vão morrer de fome? Como vai ficar a minha casa? Então ela corre para um lugar chamado Moabe. E eu posso imaginar que os primeiros anos deve ter sido difícil. Uma cultura diferente, um povo diferente, até o marido dela arranjar um emprego, né? E a coisa se acalmar, levou um tempo. Mas aí os filhos cresceram, os filhos se casaram. Parecia que agora as coisas estavam entrando no eixo na vida de Noemi. Eu posso imaginar ela, glória a Deus, tudo agora está se acalmando. E quando parecia que tudo estava bem na vida dela, pá, o marido dela vai e morre. Ela fica viúva. E como se não bastasse, tempo depois, morre um filho, depois o outro filho, e ela fica sozinha. Tem perspectiva de futuro mais difícil do que essa, gente? Você perder marido e 2 filhos, estar numa terra sem sustento, não ter nada e ser uma pessoa avançada em dias. Essa era a situação de Noemi. Ela tinha tudo para ter medo do futuro. E hoje eu quero te ensinar 3 lições nesse texto. Por que você não deve e como fazer para não temer o futuro. A primeira delas é: precisamos entender que Deus é o dono do nosso futuro. Fala assim comigo: Deus é o dono do meu futuro. Essa é a primeira verdade que precisamos ter em mente. Deus é o dono do nosso futuro. A Bíblia diz em Jeremias 29:11: eu é que sei que pensamentos, que planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Ei, Deus é o dono do futuro. Deus já arquitetou o nosso futuro. Ele diz: eu tenho pensamentos, eu tenho planos, porque eu estou arquitetando tudo para te dar um futuro. Você precisa entender: Deus é o dono do futuro. E você precisa confiar. Por quê? Porque Deus é digno de confiança.
Deus já esteve no nosso futuro. O futuro não é um tempo, o futuro é um lugar. Deus já viu, Deus conhece o nosso futuro e Ele está tentando nos mostrar. Precisamos confiar em Deus. Deus é digno de confiança, mas sabe qual é o problema? Nós estamos colocando filtros humanos e imperfeitos em Deus. Nós olhamos para as pessoas que nos traíram e nós transferimos isso para Deus. Meu marido me traiu, Deus pode me trair. Não é? Meu chefe fez algo comigo que não deveria, Deus também pode fazer. Então a gente está sempre colocando filtros humanos em Deus. Será mesmo que Deus quer o melhor para mim? Se nem meu próprio pai desejava o melhor para mim, será mesmo que Deus tem um plano e um futuro para mim? Nós estamos transferindo tudo para Deus. Mas deixa eu te dizer, Deus é digno de confiança. E deixa eu te dizer, ser digno de confiança não é fazer todas as nossas vontades. Deus não vai fazer todas as nossas vontades e é por isso que Ele é digno de confiança. Porque Ele vai nos levar para o nosso destino, Ele vai levar para o nosso futuro. Quantas vezes você teve planos? Você quis entrar por uma porta? Eu tenho certeza que todo mundo aqui em algum momento da vida já abriu uma porta com gosto de gás e disse, é aqui que eu vou entrar. Não é? E quando você abre, pá, uma parede bem na sua frente. Quem nunca passou por essa? Quem nunca orou, jejuou, clamou, Deus, eu quero isso, Senhor. E quando você tentou, estava lá fechado. Tinha um muro à sua frente. E sabe qual é o maior problema da gente? Quando Deus fecha uma porta para a gente quer pular pela janela. É verdade ou não é, gente? A gente teima em insistir que nós entendemos mais sobre o futuro do que o nosso pai. Gente, Deus é digno de confiança. Ele é o dono do nosso futuro. Ele não vai fazer todas as nossas vontades e Ele continua sendo digno de confiança. Porque Ele é Deus. Deus já tinha planos para o futuro de Ruth e Noemi. Já estava tudo arquitetado. Já estava tudo planejado. Boaz já estava na jogada. Deus já estava dizendo, elas não sabem de nada. Estão sofrendo aí, ó. Mas eu não somente vou dar um príncipe para essa moça. Um homem maravilhoso, lindo, rico. Eu ainda vou botar o nome dela na linhagem de Jesus. Ei, Deus tem um plano para você que você não está enxergando. Você precisa confiar. Deus é o dono do nosso futuro. Com Deus é assim, precisamos confiar, mesmo que não faça sentido. Não fazia sentido nenhum que elas estavam passando. Como pode viver uma vida aparentemente tudo bem, de repente perder tudo? De repente se vê sem nada, que sentido há nisso? Não há sentido algum com Deus, as coisas às vezes são sem sentido. Deixa eu te dizer, você precisa confiar. Nem sempre com Deus as coisas vão acontecer do nosso jeito. É assim, gente, a cruz é o quê? É morte? É não, é vida, é ou não é? Com Deus é assim, a morte não é o fim, é o começo. Com Deus o maior é o menor, não é o último, é o primeiro. Ei, nem sempre as coisas vão fazer sentido. Para mim o que foi luto, dor, tristeza, sofrimento, angústia, hoje é cura, restauração, transformação na vida de muitas pessoas. Com Deus nem sempre as coisas fazem sentido, mas deixa eu te dizer, há um futuro garantido. Deus é o dono do nosso futuro. Você precisa confiar. Você precisa entender, Deus é o dono do meu futuro. Deus é digno de confiança. Eu posso entregar o meu futuro nas mãos de Deus. Deus é o dono do seu futuro. Você pode confiar. E não somente isso, Deus tem um plano. Deus é o dono do seu futuro. Ele já tem um plano arquitetado para você. Deixa eu te dizer, eu acredito que muitas de vocês aqui já brincaram dessa brincadeira que eu brinquei. Siga o mestre. Quem brincou aqui, gente? Se você não brincou, finge que brincou só para me dar uma ajuda. Quem brincou de siga o mestre, gente? Siga o mestre era uma brincadeira que tinha um líder. A gente tinha que fazer tudo que o líder fazia. A gente tinha que seguir o líder. Mas a sacada dessa brincadeira era o líder. Era a pessoa que havia sido escolhida para ser o mestre. Porque aquela pessoa, ela tinha que ter habilidade que outras não tinham. Ela tinha que ter criatividade, ela tinha que ter o time, ela tinha que saber para onde levar, porque senão a brincadeira ficava chata. Senão todo mundo queria sair da brincadeira. Deixa eu te dizer, quem você escolhe seguir muda tudo. Você tem escolhido seguir o mestre? Você tem escolhido seguir aquele que planejou o seu futuro? Aquele que arquitetou tudo para você? Ei, Deus é o dono do nosso futuro. Mas sabe, precisamos entender. Deus tem pensamentos de paz. Deus tem um plano. Mas sabe o que é que acontece? Por muito tempo a religião nos ensinou algo que destruiu a nossa vida.
Ela nos ensinou um Deus frio, distante e preparado para dar uma paulada na gente quando a gente cometesse o primeiro vacilo. É ou não é, gente? Quem nunca foi apresentado a esse Deus? Olha, tinha medo de Deus, viu? Deu um vacilo, que Deus vai abrir na terra, não é? E a gente tinha aquela noção daquele Deus tão distante. E deixa eu te dizer, Deus é justiça. Sim, Ele é justiça, mas Ele também é um pai. Ele é um pai que nos ama, Ele é um pai amoroso, Ele é um pai que faz planos para o nosso futuro. Essa é a imagem que você precisa ter de Deus. Talvez a sua visão está distorcida de Deus, porque você não consegue entender que Deus é o dono do seu futuro e que Ele está preparando um futuro maravilhoso para você. Não importa as circunstâncias que você esteja vivendo nesse momento. Gente, nós que somos pais e mães, a gente quer o melhor futuro para os nossos filhos? Sim ou não é? Quem é mãe aqui? Levanta a mão. A grande maioria. Deixa eu te dizer, esses dias a minha filha estava me pedindo para fazer GA. E ela já faz balé, natação, piano. É tanta coisa que eu disse assim, vou botar a menina no GA. Meu Deus do céu, natação, balé, piano, inglês, GA. Será que eu não estou exigindo demais da menina? Eu fiquei pensando comigo, né? Meu Deus, será que eu estou, né? Depois eu parei para pensar, não, eu estou querendo o melhor para minha filha. Porque quando a gente é mãe, a gente quer o melhor para os filhos, quer ou não quer? A gente quer que eles sejam grandes. Gente, a gente nem teve um menino ainda, a criança já está na barriga, a gente já está pensando, com 15 anos vai falar inglês, meu Deus. É ou não é? Quem nunca sonhou o nome vai ser tal, ai, vai ser assim. Por quê? Porque a gente tem planos para os nossos filhos, tem ou não tem? A gente se espreme todinho, a gente se aperta, mas a gente paga o melhor colégio para os filhos, paga ou não paga? A gente não se esforça? Por quê? Porque a gente quer que os filhos sejam grandes. Por que a gente quer que os filhos falem inglês? Porque a gente quer que eles dominem o mundo. A gente quer que eles conquistem o que a gente não conquistou. Deixa eu te dizer, se nós que somos maus podemos fazer bons planos para os nossos filhos, quiçá o nosso Pai Celestial não tem um bom plano para nós. Deixa eu te dizer, Deus tem planos para o seu futuro. Você é filhinha dele. Ele está lá no céu dizendo, bom, aquela minha filha, eu quero que ela brilhe. Sim, eu quero que ela conquiste aquilo. Vai, filha, eu estou aqui na arquibancada da vida. Eu estou aplaudindo. Conquista, vence, ganha. Ei, Deus tem planos para você. Você é filha amada. Lá no céu Ele está dizendo, eu quero sim que você case. Eu quero sim que você tenha filhos. Eu quero sim te dar paz, alegria, um futuro e uma esperança. Deus tem planos ao nosso respeito. É mentira isso? Ah não, Deus é distante, Deus não está nem aí. Não somos filhas. Um pai não deixa de amar um filho porque tirou uma nota baixa na escola. Se minhas filhas tiraram nota baixa, ela não deixa de ser filha. Deixo de amar? Deixo de sonhar? Não! Deus tem um plano a seu respeito, você precisa entender. Deus é o dono do meu futuro. Mas deixa eu dizer, todas as vezes que você se contenta com o seu plano e não se submete ao plano de Deus, você está colocando o plano de Deus em segundo lugar. É muita audácia da gente achar que o nosso plano é melhor que o plano de Deus, não é verdade? Sabe qual é o problema da gente? A gente está tirando o papel de liderança para quem criou o plano. Foi Deus que fez o plano. A gente está querendo construir um prédio. Sem o arquiteto que planejou a obra, não vai funcionar. Você precisa dar a Deus o papel de liderança. Você precisa confiar. Deus tem um plano e um futuro para mim. Deus é o dono do meu futuro. Eu preciso entender, eu posso descansar, porque Deus é o dono do meu futuro. Para que, gente? Para que seguir o nosso caminho? Para que querer cumprir o nosso caminho se nós podemos seguir aquele que é o caminho? Se Deus é o caminho, para que a gente quer fazer o nosso caminho? A gente acha que o nosso caminho é assim, bom, eu vou fazer isso e tudo vai dar certo e minha vida vai ser só flores. Não é assim. Ter planos de paz não significa ausência de problemas, não significa necessariamente mudança de circunstâncias, significa segurança, amor, proteção em qualquer circunstância. Isso é planos de paz. É cuidado, porque ter planos de paz para os nossos filhos não significa que eles nunca vão levar uma queda. Significa? Não significa que eles vão ficar um dia sem lanche e não vão ficar com fome. Significa que em qualquer situação há abrigo e proteção para eles. Assim é com Deus. Você pode confiar em Deus. Deus é o dono do seu futuro. Você pode dizer, Deus é o dono do meu futuro. Fala, Deus tem um bom plano para o meu futuro. Você não precisa ter medo.
Deus tinha um plano para Ruth e Noemi. Elas não estavam enxergando. Na hora elas só viam pobreza, fome, desgraça e morte. Mas tinha um plano arquitetado. Tinha ou não tinha? Tinha sim. Boaz já estava bem guardado. Deus tem um plano para o nosso futuro. Segunda coisa que você precisa entender para não ter medo do futuro. Mesmo sem conhecer o seu futuro, conheça seu Deus. Esse é o nosso problema. A gente só quer conhecer o futuro. A gente só quer conhecer o destino. A gente só quer conhecer o que vai acontecer amanhã. Ei, você não precisa conhecer o seu futuro. Você precisa conhecer o seu Deus. Porque no dia que você conhecer a Deus, você está seguro do seu futuro. Precisamos conhecer a Deus. Gente, não existe máquina do tempo que fala o futuro pra gente. Existe? Existe ou não existe, gente? Me ajuda a pregar, fala assim, não, que nordestino é animado. Isso. Não tem, gente. E graças a Deus que não tem. Não é? Porque se tivesse, a gente é assim, um pouco processada. Sem saber o que vai acontecer amanhã. Imagina se a gente soubesse. Deus é perfeito em todas as coisas. Não tem máquina para saber o futuro, mas tem a Bíblia. A Bíblia para quê? Para conhecermos o Criador do nosso futuro. É suficiente conhecermos quem criou o nosso futuro. Precisamos conhecer a Deus. Se você não sabe o que vai acontecer no seu futuro, conheça a Deus, é suficiente. Sabe, eu estava lendo esse texto e meditando, Deus, o que é que eu vou falar? E quando Deus foi me trazendo verdade no texto, uma coisa que eu fiquei intrigada. Por que é que Ruth decidiu seguir Noemi? Porque justiça seja feita, gente. Noemi não tinha mais nada para dar para ela. Noemi agora era uma coitadinha, uma velhinha, né? Com todo respeito. Pobre. A própria Noemi disse assim, ó, sai de junto de mim que eu não tenho nada para te oferecer. Porque até se eu tiver um filho agora, até crescer, não vai dar tempo de tu casar. Foi ou não foi? Ela não disse isso? Disse ou não disse? Disse, ela disse. Ela não tinha nada para oferecer. Naquele momento ela estava no fim da vida, na velhice, na pobreza, na amargura. Não tinha nada. Por que é que Ruth não ficou na casa da família? Por que é que Ruth não ficou em Moabe? Por quê? Porque Ruth já havia conhecido a Deus. Ruth não precisava conhecer o futuro. Ela havia conhecido o Deus de Noemi. Ela disse, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Eu não preciso saber o futuro, eu não preciso saber para onde eu vou. Eu só preciso conhecer a Deus. E eu já conheci a Deus. Se você conhecer a Deus, é suficiente. Você precisa conhecer a Deus antes de conhecer o seu futuro. Por quê? Porque Deus é direção quando nós estamos confusos. A Bíblia diz em Ruth, capítulo 1, verso 6, quando Noemi soube que em Moabe o Senhor vier em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar. Fala comigo, voltar. O que foi que aconteceu com Ruth? Ela soube. Ela não soube? O que é isso? Isso é direção de Deus. Isso é Deus dirigindo Noemi. Ela soube, ela decidiu voltar. Deus é direção quando a gente está confuso. A Bíblia diz em Provérbios 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Precisamos entender. Deus é direção quando a gente está confuso. Eu posso imaginar o tanto que aquela mulher estava confusa. Imagina você perder tudo e dizer, e agora, eu vou para onde? Quem nunca na vida não disse, eu vou para cá ou vou para cá? Eu compro essa casa ou não compro? Eu caso ou não caso? Eu mudo ou não me mudo? Quantas vezes nós estivemos sem direção? Deixa eu te dizer, precisamos confiar e conhecer a Deus. Por quê? Porque Deus é a direção que a gente precisa. Deus foi a direção, o mapa, porque com certeza elas não tinham um mapa. Deus foi o mapa para Ruth e Noemi. E deixa eu te dizer, precisamos entender, Deus é quem nos direciona. Se Deus, gente, esses dias eu estava assistindo um desenho com minhas filhas, Storyboards. É um desenho que é bem legal, que ensina tudo por trás das coisas. E aí estava falando do universo, dos planetas, eu disse, valei-me Jesus Cristo de Nazaré. É muito planeta, é muito nome, é muita fórmula, é muita coisa. A gente não tem nem capacidade de saber todos os nomes de todos os planetas. Mas se Deus sustenta eles com a palma da mão e todas as estrelas, a gente acha ainda que sabe mais e que deve confiar mais no nosso taco do que no de Deus, gente. Deus é direção para a gente. É como se Deus fosse o melhor e maior GPS de todos os tempos. O mais moderno, o mais avançado, o melhor Waze de todos. E a gente ainda insiste em perguntar ao homem que não sabe nem falar no meio da rua.
É ou não é? Precisamos confiar que Deus é quem sabe o nosso futuro. Deus é a direção quando nós estamos confusos. Mas sabe qual é o problema? Não estamos conhecendo a Deus. Então, quando estou com medo do futuro, a gente procura todas as pessoas. A gente procura amiga, o pastor, nada contra. A gente procura, às vezes, infelizmente, internet, Facebook e tantas coisas. Quando a gente deveria procurar a Deus em primeiro lugar. Conhecer de quem é o dono do nosso futuro. Quem criou o nosso futuro. É Ele que precisamos consultar. Tem mulher que consulta o horóscopo, gente. Sangue de Cristo tem poder. Precisamos consultar a Deus. Por quê? Porque Deus é direção quando nós estamos confusas. Precisamos buscar ajuda nele. Conheça a Deus antes de conhecer o seu futuro. Por quê? Porque Deus também é apoio quando nós estamos sob estresse. O texto diz, Ruth 1, a partir do verso 8, Noemi disse às suas 2 noras, voltem para a casa de suas mães. Vamos falar a verdade aqui. A Bíblia não diz isso. Mas ela estava estressada, estava ou não estava? Claro que estava, que a gente que é mulher, a gente sabe que ela estava estressada. Quem aqui nunca passou por estresse? Um negócio que, de vez em quando, atormenta a gente. Vamos falar a verdade, não é, gente? O que foi que Ruth fez nesse momento? Noemi fez nesse momento. Noemi disse assim, sai todo mundo daqui, rua daqui. Eu não quero ver mais ninguém. Corre, volta tudo para a mãe de vocês. Eu estou estressada. Eu estou sozinha, eu estou pobre, eu não tenho ninguém. Sai daqui. E aí o que é que a Bíblia nos ensina? Porque a gente tem que conhecer a Deus. Porque Deus é apoio quando a gente está sob estresse. Aí o que é que acontece? As 2 noras choram com ela. Quando a gente está estressado, Deus manda uma pessoa para chorar com a gente. E a gente pode chorar. Deixa eu te dizer, vão dizer, seja forte, não chore não. Eu estou te dizendo o contrário. Chore muito. Porque a gente sabe, não é? Que na hora da luta, todo mundo vai dizendo, chore não, que você é uma mulher forte. Não, minha filha, eu vou mesmo chorar, tudo que eu tenho para chorar. Olha bem para mim, chore. Termina de bater palma para poder dizer que é importante isso aqui, ó. Chore um rio, mas depois construa uma ponte e passe por cima dele, porque você não está aqui para chorar pro resto da sua vida. Você precisa se levantar porque Deus é apoio quando nós estamos sob estresse. A Bíblia diz em Isaías 43, 2 e 4, quando passardes pelas águas eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passardes pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. A Bíblia não diz que a gente não vai passar pela água, não. Diz sim. Deus está aqui dando um aviso para mim e para você. Vai, filha. Vai passar por muita água. Vai passar pelo fogo. Vai, mas não vai queimar. Mas não vai afogar. Mas não vai matar. Não vai matar seus sonhos. Por quê? Porque Deus é apoio quando nós estamos sob estresse. Quando a gente olha para a vida de Jesus, leia os evangelhos, a gente vai ver que ele estava sob pressão constantemente. Ele nunca perdia a paz. A gente não vê Jesus estressado, gente. Vê? Vê, gente? Não, ele se mantinha sempre em paz. O que é isso? Sua vida estava afirmado em um sólido princípio. Profundo conhecimento e intimidade com Deus. Quando você não souber o seu futuro, conheça seu Deus. Deus é apoio quando nós estamos sob estresse. Deus não disse assim, venham a mim e eu trarei mais fardo, mais problemas, mais culpas sobre vocês. Ele disse, venham a mim e eu te darei alívio. E eu te darei descanso. Precisamos conhecer a Deus. Não somente por isso precisamos conhecer a Deus, porque Deus é presença quando nós nos sentimos sozinhos. Deus é presença. O texto diz que Ruth disse a ela, não insistas comigo que te deixe e não mais te acompanhe. Aonde tu fores, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morares, morarei e ali serei sepultada. O que é isso, gente? É a presença de Deus quando nos sentimos sozinhas. Quantas vezes eu e você, em algum momento da vida, a gente não se sentiu só. E agora, meu Deus, o que vai ser do meu futuro? Você estava se sentindo sozinha. Deus disse, eu sou sua presença. Eu estou aqui, ó, do seu lado. E quantas vezes Deus não mandou uma Ruth do lado da gente para dizer, estou aqui, tá? Todo mundo te deixou, mas eu estou aqui. Na verdade, Ruth era a figura do Espírito Santo, o nosso paracleto, aquele que foi feito para estar ao nosso lado. Nunca nos deixar, nunca nos abandonar. Deus nunca vai nos abandonar. Eu amo esse texto de Hebreus 13:5 que diz assim, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. A gente é muito amada por Deus, é ou não é?
É por isso que eu digo que eu sou queridinha de Jesus e você também é. Porque ele poderia ter dito assim, eu nunca vou te deixar. Já era bonito. E era uma promessa em tanto. Mas ele disse assim, de maneira alguma, nunca jamais. É nunca jamais, de maneira alguma. É nunca, never, nunca. Jesus nunca vai nos deixar. Entendeu? É o quê? É presença. Quando nós nos sentimos sozinhos. E ninguém gosta de ficar sozinho, vamos falar a verdade. Que ficar só é ruim. É ou não é, gente? É claro, eu gosto de parques assim, de montanhas russas. Meu marido não gosta das mais radicais. Ele vai uma vez para me agradar, porque ele é muito bom. Ele vai uma vez e diz, vá, eu fico com as crianças, pode ir outra vez. E quando eu vou de novo, é muito engraçado. Porque você nunca sabe quem vai ficar do seu lado. E pode acontecer num parque não ir ninguém. Gente, é incrível. Quando não vai ninguém, o medo aumenta. Aumenta ou não aumenta? Claro que aumenta. Aumenta. Se for um camarada, você não sabe nem falar a língua dele. Mas tá ali do lado, qualquer coisa, eu pego aqui na mão dele, né? Porque ninguém gosta de ficar sozinho. Aumenta o medo. A presença nos ajuda. Ei, nossa vida pode ser até uma montanha russa, mas Deus está sempre do nosso lado. Ele está dizendo, pode pegar aqui na minha mão, ó. Estou aqui do teu lado. Conheça seu Deus. Conheça a Deus. Você não precisa conhecer o seu futuro. Você só precisa conhecer a Deus. E terceiro e último lugar, aí você faz assim, só para fingir que foi legal. A terceira lição para você viver uma vida sem medo é, escolha a opção certa. Faça a escolha certa. Não escolha o medo do futuro. Porque, sinceramente, gente, medo é só uma questão de fé. Se um mendigo chegar aqui e na frente da gente, no meio da rua, e disser assim, sem nada na mão, e disser, vou matar você, você não vai acreditar. Agora, se ele tiver uma faca, você dá uma carreira, dá ou não dá? Porque medo é uma questão de fé. É uma questão de acreditarmos no Deus errado. Todas as vezes que a gente fica, e agora, meu marido me deixou, como vai ser o meu futuro? Você está acreditando no Deus errado. Você precisa entender, Deus tem um bom plano, um futuro para você. Paz e esperança. Você é filha. Você precisa entender, eu não vou escolher um medo, porque eu vou fazer a escolha certa. Qual é a escolha? Eu vou escolher a fé. Eu vou escolher a fé. A Bíblia fala da armadura, fala de Efésios. O que é Efésios? É a armadura da fé para se proteger. O medo vai vir e vai, porque vem para todo mundo. E todas as vezes que o medo vier, será que um dia eu vou casar? O que é que você faz? Levanta a armadura da fé e diz, Deus faz com que o solitário habite em família. Amém? Todas as vezes que o medo, será que um dia eu vou ser mãe? Eu já tenho tentado há tanto tempo, você diz, opa, levanta o escudo da fé e diz, Deus faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Todas as vezes que o medo vier, ei, será que um dia eu vou passar num concurso? Será que um dia eu vou ter um futuro? Ei, meu marido me deixou, eu vou ficar na pobreza. Levanta, ó. Deus tem planos de paz, um futuro e uma esperança para mim. Você precisa levantar o escudo da fé. Faça a escolha certa. O que é que você vai escolher? O medo ou a fé? Você precisa fazer a escolha certa. Davi, quando chegou lá para matar o gigante, o que foi que ele disse? Ele disse, será que eu vou matar esse camarada? Foi isso que ele disse? Ele disse, meu Deus, eu sou tão pequeno, será que eu consigo? Não, ele disse assim, o que eu vou ganhar? Porque eu vou matar esse camarada. Eu quero saber qual é a minha recompensa. Você precisa fazer a pergunta certa. Diz assim, ó, qual é a minha recompensa? Porque eu já sei que meu milagre está garantido. O problema é que a gente faz a pergunta errada. A gente escolhe o medo. Precisamos escolher a fé. Deixa eu te dizer, ao invés de dizer, será que eu vou casar? Diz, eu vou casar com o vestido do estilista tal. Amém? Ao invés de dizer, será que eu vou ter filhos? Vai ter fulana, ciclana e beltrana. Fala os nomes. Meu Deus, será que eu vou passar naquele concurso? O que é que eu vou fazer com o meu 13º salário? Já começa a planejar os gastos. Precisamos fazer a escolha certa. Precisamos escolher a fé. Você precisa perguntar, o que eu vou fazer com o prêmio? Escolha a fé e escolha a obediência. A gente precisa parar de gastar toda a nossa energia com medo do futuro e obedecer o que Jesus nos mandou fazer no presente. Para de ficar com medo do futuro e faz o que Ele mandou tu fazer hoje. Porque isso se chama obediência. E deixa eu te dizer uma coisa. Hoje eu tenho vivido tanta graça e favor de Deus na minha vida. E eu reconheço que é tudo misericórdia de Deus. Tudo. Tudo. Se não fosse a graça de Deus sobre mim, eu era frita. Mas deixa eu te dizer. Tem uma parcela de obediência. Vale a pena obedecer.
Obediência é a chave, gente. Se eu pudesse te dar um conselho na vida, eu dizia, obedece. Olha, quando você não entender nada, obedece. Quando tudo estiver escuro, obedeça. Por quê? Você vai colher. Nenhuma promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida sem obedecermos em primeiro lugar. E para concluir, eu quero te dizer que a gente falou sobre 2 personagens. A gente falou de Ruth e Noemi, mas tinha uma terceira na história. Tinha ou não tinha? Orfa. Era ou não era? Deixei ela para a conclusão. Por quê? Não esqueci dela não, gente. Eu não sei se você sabe, mas a última vez que o nome Orfa aparece na Bíblia foi quando ela desistiu. Sabe por quê? Porque Deus não tem prazer em quem desiste. Não adianta de nada você conhecer a Deus e saber que Deus tem um plano a seu respeito. Se você não perseverar no futuro de Deus para você, você precisa ficar firme e não desistir. Orfa foi esquecida porque ela desistiu. Tem gente que desiste por pequenas coisas. Na primeira provinha, na primeira dificuldade, ai Deus, eu desisto, vou mais para a igreja, não quero mais Jesus, esse povo é complicado. Não, gente. Não. A gente vai passar problemas. E a gente não vai desistir. Porque quem desiste é como Orfa. Perde o príncipe. Perde o futuro glorioso. Eu fico só imaginando a pobre da Orfa sofrendo em Moabe. E Ruth lá, ó, dona de casa, mandando nas servas com 1 milhão de joias. Foi ou não foi? Porque Ruth obedeceu direitinho a sogra dela. Foi ou não foi? Ela disse assim, ó, faz tudo direitinho, deita no pé do camarada, faz desse jeito. Ela fez tudinho. Fez ou não fez? Se você desistir no meio do caminho, você vai ser órfã. Você quer ser quem? Isso! Você precisa perseverar até o fim para alcançar o futuro que Deus planejou para você. Aí você pode dizer, ai pastora, mas eu estou tão cansada. E quem não está, minha filha? Ai, pastor, mas você não conhece a minha história? Eu também tenho. Todo mundo tem. E todo mundo tem vontade de desistir, mas todas as vezes que a vontade de desistir vem na minha vida, eu olho para ela e digo, é um sentimento. Eu não sou movida por sentimentos, eu não sou movida por empolgação, eu sou movida por compromisso. Você precisa escolher o compromisso. Deus tem um futuro para mim. Eu conheço a Deus e eu obedeço a Deus. Amém, gente? Precisamos obedecer, porque não é uma questão do quanto é fácil, é uma questão do que vale a pena. Seu destino, seu futuro só está no seguro se você cumprir o passo a passo que Deus terminou para você. Deixa eu te dizer, eu tinha todos os motivos para viver com medo do futuro. Todos. Porque nasci numa família cristã, minha mãe era uma mulher piedosa, me ensinou a amar Jesus, me ensinou a amar a missão, me ensinou tudo. E eu casei, eu fiz tudo certinho, como manda o figurino. Casa virgem, faz tudo certo. Oh, que lindo, maravilhoso. Entreguei minha vida para Jesus. Dei os melhores dos meus anos. Passei no concurso público. Não, vamos abrir mão de tudo. Deixa tudo para servir Jesus. Vai para uma terra que ninguém queria ir. Só tinha 7 pessoas. Uma pobreza, só tinha droga, prostituição. Tudo que não prestava. E aí você pensa, não, Deus vai me abençoar de alguma forma. Aí pá, na primeira filha, Deus leva. E quando Deus levou minha filha, depois de 3 meses de muito sofrimento dentro de uma UTI, de um hospital, ouvindo os piores diagnósticos que uma mãe pode ouvir sobre um filho, e vendo ela sofrer 24 horas por dia, eu ali, 24 horas. Deixa eu te dizer, uma médica, uma semana depois que a minha filha morreu, geneticista, ela disse assim para mim, nunca vou me esquecer desse dia. Ela disse assim, Thalita, eu sei que depois de tudo que você viveu, você vai ter medo do seu futuro. Ela disse assim. Talvez na sua cabeça você nem queira mais ser mãe, porque tão nova, passar por tudo isso, eu te entendo, tem muitas outras formas de adoção, porque sempre vai rondar isso na sua cabeça. Não posso te garantir que sua próxima filha não vai ter uma síndrome novamente. Essa é uma incógnita da medicina. Foi 1 em 1 milhão. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Porque o Espírito Santo me tomou com 1 semana de luto da minha filha. Eu disse, eu não vou ter medo. Porque Deus não me deu espírito de medo. E se Deus quiser me dar outra filha, Ele vai me dar com saúde. E deixa eu te dizer, Deus não me deu só 1 não, viu? Deu 3. Porque quando nós confiamos que Deus é o dono do nosso futuro, Ele vai e faz. Ei, eu vim aqui para te dizer, não tenha medo do seu futuro. Deus é o dono do seu futuro. Ele é o piloto do avião. Você não precisa ter medo. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu preciso volta a sonhar. Amém? Volte a sonhar.
Volte a acreditar que Deus ainda tem um plano na sua vida. Deus ainda tem um projeto na sua vida. Eu não quero ir embora sem te contar uma última coisa que falou muito comigo. Eu vi, tem uns 10 dias nas redes sociais, uma imagem, uma foto no Instagram. Olha bem para mim, não quero que você perca isso. Era uma foto de 2 folhas impressas do computador. Era uma carta de uma filha para uma mãe. E uma comissária, uma aeromoça de avião, tirou a foto, publicou nas redes sociais dela e aquilo viralizou. Quer dizer, eu achava que tinha viralizado, mas eu acho que todo mundo que eu perguntei, ninguém viu. Mas eu vou contar para vocês. Eu li aquela carta. Eu fiquei tão emocionada de ler aquela carta. A comissária achou tão bonito, tirou a foto e postou na rede social dela. Era uma filha que morava na Argentina e estava se formando em medicina e queria que a mãe fosse para a formatura. Só que a mãe era uma mulher muito simples, muito pobre, nunca tinha viajado de avião. Você imagina, nunca viajar de avião, viajar logo para fora do país. E a filha fez uma carta. 1, 2, 3, 4, 5, tinha uns 15 pontos na carta. E eu li a carta dizia assim: mamãe, não se preocupe, quando você chegar no aeroporto, procure o balcão da Latam, fale com a moça, você vai entregar esse papel que eu lhe dei, a sua carteira de identidade. Diga para ela que é a sua primeira vez viajando de avião e peça ajuda, ela vai lhe ajudar. Segundo, mamãe, ela vai acompanhar você até a sala de embarque, você vai passar por uma fila, não tenha medo. Quando chegar lá vai ter uma esteira, vão mandar você tirar sua bolsa, pode tirar e colocar na bandeja. Fique calma, vai aparecer do outro lado. Aquela filha foi descrevendo todo o trajeto do avião. Quando aparecer do outro lado, pode ser que quando você passar, toque uma musiquinha, apite. Calma, pode ser só um relógio ou mandem tirar seu sapato. Pode tirar e botar em cima da bandeja. Do outro lado, pegue suas coisas e continue com a moça em direção ao avião. Aquela filha colocou em detalhes o que a mãe tinha que fazer. Ela disse: mãe, você vai entrar no avião, em cima vai ter maleiro de um lado e do outro. Você vai procurar o número na sua cadeira, que é assim, 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 assim. Ela descreveu perfeito. Você bota a sua mala lá em cima. Sente na sua cadeira, bote o cinto. É só puxar para frente. Ela explicou como a mãe botava o cinto. Ela disse: mãe, se você tiver vontade de ir ao banheiro, não se preocupe. Tem um na frente e um atrás. Você escolhe e vai. É apertado, mas eu vou te dizer. O lugar da descarga é assim, é assim, é assim. Volte, bote seu cinto de novo. Vão passar com um lanche para você. E ela explicou na carta tudo que a mãe tinha que fazer. Como ela saía do avião, como ela passava na alfândega. E no fim da carta, ela disse assim: mãe, eu quero que você saiba. Muito obrigada por você estar fazendo esse sacrifício por mim. Eu quero que você saiba que eu aprecio demais o seu esforço de fazer algo que você nunca fez para estar comigo nesse dia tão importante. Aquela carta me emocionou, sabe por quê? Porque do jeito que aquela filha fez com a mãe, Deus faz com a gente. Deus já escreveu uma carta: filha, faz assim, faz assado, vai aqui, faz desse jeito, não tenha medo. Lá no futuro, você vai fazer uma coisa que você não está acostumado, mas você vai chegar no seu destino. Deus vai te levar para o seu destino. Ei, não tenha medo, seu pai é o piloto do avião. Volte a sonhar.